Escândalo com o Flamengo foi revelado e envolve até o presidente da Conmebol. Eu vou falar sobre isso, vou falar também da denúncia da diretoria do Mengão feita na noite de ontem, vou falar do BAP, que ordenou marcar uma reunião de forma extraordinária, e do técnico Felipe Luiz, que tem preocupações para o jogo de amanhã contra o Bahia. Eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, esse canal ele tem o intuito de falar com o torcedor do Flamengo, de manter o torcedor do Flamengo bem informado. Então, se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso vai ajudar e muito no nosso trabalho, isso vai ajudar e muito em nosso crescimento. E como sempre eu digo, gente, é muito importante para nós. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar. Já vou começar o vídeo falando sobre o técnico Felipe Luiz. Isso porque na manhã deste sábado, o Flamengo vai fazer o primeiro e único treino completo com todos os jogadores visando a partida de amanhã contra o Bahia na Fonte Nova. Isso porque no treino de ontem, jogadores que jogaram na quinta-feira fizeram um treino de recondicionamento físico, a maioria deles nem vão a campo. Felipe Luiz teve mais jogadores que ficaram no banco de reservas no campo. Hoje ele treina com todo mundo e desse treino ele vai escolher quais jogadores serão relacionados para o jogo de amanhã contra o Bahia. Uma coisa interessante que a gente precisa falar sobre esse jogo de amanhã é que, além da preocupação com os desfalques, o Flamengo também tem uma preocupação com o estado do gramado. Isso porque no último final de semana teve uma certa confusão na partida entre Palmeiras e Bahia. O Abel reclamou, o próprio Rogério Ceni reclamou, e o Rogério Ceni ele ligou um alerta no Flamengo dizendo, olha, pro Palmeiras não importa, né? Palmeiras é chutão pra frente o tempo todo, mas pra mim aqui no Bahia, que gosto de sair jogando, gosto de sair tocando a bola, realmente o gramado tá prejudicando muito. Só que o técnico Felipe Luiz, o Flamengo, ele também tem essa característica de sair jogando, de sair tocando bola, desde lá de trás, construindo a jogada até ela chegar no ataque. Por isso, existe uma preocupação muito grande por parte do técnico Felipe Luiz. Uma outra preocupação que está rolando é sobre a convocação do Uruguai. Isso porque o Uruguai vai jogar no continente asiático. E dentro do Flamengo existe a preocupação se vão ou não convocar o Georgian de Arrascaeta, o De La Cruz, o próprio Matias Vinha e também o Guilhermo Varela. Por exemplo, o Arrascaeta e Varela hoje são titulares absolutos no Flamengo. O De La Cruz e o Vinha aparecem mais como opções no banco de reservas. Então, assim, há uma preocupação. Existe uma grande preocupação dentro do Flamengo sobre a convocação da seleção uruguaia. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, se vão ou não levar os jogadores. Falando agora de seleção brasileira, nenhum jogador do Flamengo foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, que para o técnico Felipe Luiz realmente é muito bom. Falando em seleção brasileira, Samuel Lino deve começar a partida amanhã no banco de reservas. Isso porque o jogador está muito desgastado. O jogador está muito desgastado, caiu muito de rendimento. A tendência é que amanhã ele comece no banco a partida contra o Bahia. Vamos ver o que o técnico Felipe Luiz ele vai fazer. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar de denúncia grave feita pelo Flamengo antes de falar sobre o escândalo. O que acontece é o seguinte, gente, ontem à noite o Flamengo soltou uma nota, já era mais de 10 da noite, o Flamengo soltou uma nota denunciando, assim, veementemente, o tempo de bola rolando nos jogos do Flamengo. Nos últimos 4 jogos do Flamengo, o Flamengo teve o tempo abaixo de bola rolando. A expectativa é mais ou menos que o jogo ele aconteça 60 minutos, né? Entre faltas e paradas de bola, aquela coisa toda. Nos últimos 4 jogos, as partidas do Flamengo teve menos de 55 minutos de bola rolando. E o Flamengo ontem soltou uma nota oficial, usando inclusive hashtag Deixa o Jogo Rolar, pedindo para que a CBF orientasse os árbitros
para que não parasse tanto o jogo, não picotasse tanto, o que o Ramon Abate-Abel fez quinta-feira foi sacanagem, não picotasse tanto o jogo, não parasse tanto o jogo, para que o jogo rolasse, para que o jogo fluísse, para que as coisas acontecessem e o Flamengo conseguisse, ou melhor, o torcedor, no modo geral, conseguisse apreciar o espetáculo do futebol. Não só falta, para a bola, cera, aquela coisa toda. Então, o Flamengo soltou essa nota oficial denunciando isso, e quatro jogos já que a bola não rola 60 minutos, rola menos de 55 minutos, 60 minutos é o mínimo, assim, é o padrão internacional mínimo que se pede aí no jogo de futebol. Mas, vamos ver, né? O que vai acontecer. Realmente, o Flamengo vem passando por um momento, assim, complicado, sabe? De confusão com o CBF por causa do calendário. Aí agora tem a confusão com a Libra por causa dos direitos de televisão. Todos os clubes estão contra o Flamengo, a gente percebe isso, é notório isso, é claro isso, mas é aquilo, é contra tudo e contra todos, não tem jeito. Inclusive, o presidente BAP mandou marcar uma reunião de maneira extraordinária para que ele pudesse explicar aos conselheiros do Flamengo o que realmente está acontecendo, qual foi a ação que o Flamengo colocou na justiça, o que o Flamengo está buscando na justiça e o que o Flamengo quer com isso tudo. Então, ele vai explicar para os conselheiros a ideia dele e por que toda essa confusão envolvendo Flamengo, Libra, Palmeiras, aí a Leila falando pra caramba. A ideia do Flamengo é essa, explicar para os conselheiros e, obviamente, assim que se explicar para os conselheiros, o BAP deve dar até uma entrevista, né? Eu acho que ele deveria dar uma entrevista até para explicar para a torcida no modo geral. Eu acho que é honesto, que é legal ele explicar para os conselheiros, mas também acho que é legal ele explicar para todo mundo o que de fato está acontecendo, o que de fato o Flamengo está querendo, porque tudo que a gente sabe é informação. Informação. Então, assim, é legal ele vir a público e ele falar, até para o torcedor rubro-negro poder entender melhor, tá certo? Bom, vou falar agora sobre a denúncia, sobre o escândalo, porque, cara, um negócio meio louco aconteceu na Argentina. Ontem à noite saiu uma informação lá na Argentina, no jornal El Dia, que teria acontecido doping coletivo na partida entre Estudiantes e Flamengo. Eu vou explicar para ficar bem entendido por todo mundo. Na citação, na denúncia, na matéria, inclui o presidente da federação lá, inclui o presidente da Conmebol, com o nome assim, Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol, e outras pessoas consideradas importantes dentro do futebol argentino. E por que deu essa denúncia? Por que se deu essa questão de doping coletivo? Porque não foi coletado exame antidoping no jogo entre Estudiantes e Flamengo. Eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender. Lembra do caso do Gabigol? Que o Gabigol se negou a fazer o exame e por isso ele caiu como se tivesse... ele foi punido, inclusive, como se tivesse um resultado positivo. É basicamente a mesma coisa. Não se tem um resultado positivo no exame. Não teve assim, positivo, todo mundo estava dopado. Não. Mas o fato do instituto que deveria fazer o exame de doping não ter feito o exame do doping, veio a denúncia de um doping coletivo nessa partida. Óbvio, a informação saiu ontem à noite. Envolve o presidente da Conmebol, envolve muita gente. A gente ainda não sabe quais serão ou como vai se desenhar tudo isso depois, né? Como é que vai ser, por exemplo, segunda-feira. Isso saiu ontem à noite. Já estava tudo fechado. Vem o final de semana, domingo e segunda. Ainda não se sabe o que a Conmebol vai fazer, ou que, não sei se a FIFA vai intervir nisso, mas o que saiu ontem de um doping coletivo nessa partida realmente é para deixar todo mundo, de olho bem aberto, bem ligado. Lembrando que isso não tem nada a ver com o Flamengo, não é um doping no Flamengo, não tem nada a ver com o Flamengo. É mais lá o lado dos Estudiantes, a federação
a Argentina, a Confederação Sul-Americana, que no caso é a Conmebol, é mais essa galera aí que vai ter que responder. Não, acredito que, não tem, pelo que eu li na matéria, não tem nada a ver com o Flamengo. Bom, esperar para ver o que de fato vai acontecer. Gente, e eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Por favor, se inscreve no canal. Daqui a pouco eu já estou indo para Salvador fazer a cobertura do Flamengo lá na capital baiana. Amanhã tem Flamengo e Bahia. Se Deus quiser aí buscar mais essa vitória. E é claro, como sempre, deixar você, torcedor rubro-negro, por dentro de tudo que vai estar rolando e acontecendo no nosso Mengão, tá certo? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!